Olá, vamos pensar numa coisa hoje. E se a gente olhasse para a comunicação não como algo que simplesmente acontece, mas como um ato de construção? Sabe, cada palavra que usamos é como um tijolo. E com esses tijolos a gente ergue estruturas que conectam ideias e, claro, pessoas. É nisso que a gente vai mergulhar agora. Então, para começar, a pergunta principal que guia a nossa conversa é essa. As palavras que a gente usa no dia a dia, elas estão construindo o quê? Pontes ou muros? Elas servem para unir, para conectar, ou será que elas acabam separando? Essa é a base de toda a nossa análise. Bom, e toda construção precisa começar pelas peças mais básicas, né? Pelos blocos fundamentais que unem tudo. No nosso caso, são as palavras de conexão, os conectivos. Imagina só esta frase aqui, solta no mundo. A menina se interessava por ciência. É uma ideia, uma informação simples, direta. Parece que está tudo certo, né? Mas vamos adicionar outra peça nesse quebra-cabeça. E aí, logo em seguida, vem essa outra ideia. Ela não entendia os artigos científicos. Sozinhas, uma depois da outra, parece que tem alguma coisa faltando, né? Fica um espaço, uma lacuna entre elas, não se conectam direito. E agora, a mágica acontece. Olha só, com uma palavrinha de 3 letras, a palavra mas, a gente constrói uma ponte perfeita entre as duas ideias. A frase agora tem uma nova camada, tem contraste, tem uma relação clara. Deixou de ser só duas informações jogadas para virar uma ideia completa. Isso mostra o poder que uma ferramenta tão pequena pode ter. Então, o ponto todo é esse. Os conectivos são como a argamassa da nossa comunicação. Sabe, é o mais para mostrar oposição, é o portanto para mostrar uma consequência, o porquê para dar uma razão. São eles que garantem que a nossa construção de ideias não desmorone, que tudo fique bem amarradinho e faça sentido. Certo. Já que a gente viu as pecinhas menores, os tijolos, que tal agora a gente olhar para uma estrutura bem maior e mais complexa? Vamos sair do nível das palavras e ir para o nível das histórias para entender um tipo bem específico de ponte que todo mundo conhece. Pensa naquela cena clássica. Fim de um dia cansativo, alguém está lá, no sofá, com o controle na mão, navegando sem fim por um serviço de streaming. O que faz essa pessoa parar de rolar a tela e finalmente clicar em assistir? É uma ponte. Uma ponte que convence a pessoa a atravessar para o mundo daquela história. E essa ponte tem um nome: sinopse. A função dela é exatamente essa que a gente falou. É criar uma conexão entre a obra, seja um filme, um livro, uma série, e quem pode vir a se interessar por ela. É basicamente um convite para a travessia. E o mais curioso é que essas pontes, as sinopses, elas estão em todo lugar. Muitas vezes a gente nem nota. Elas estão ali guiando as nossas escolhas de entretenimento o tempo todo, desde a contracapa de um livro até aquela descrição curtinha num aplicativo. Beleza, mas como é que você constrói uma dessas pontes de um jeito que realmente funcione? Que seja eficaz? Vamos dar uma olhada agora na planta baixa, no projeto de uma sinopse que não só fica de pé, mas que também chama as pessoas para atravessar. Toda boa ponte precisa de pilares de sustentação, certo? No caso da sinopse, são 3. Primeiro, o contexto, que é para situar quem está lendo. Segundo, o conflito, que é o coração da história, o que a faz andar. E terceiro, o gancho, que é aquela isca final para despertar a curiosidade. Olha que exemplo perfeito de como esses pilares funcionam na prática, usando a sinopse de Jogos Vorazes. O contexto? A nação de Panem. O conflito? Katniss se oferecendo para lutar até a morte no lugar da irmã. E o gancho? Aquela pergunta final que deixa todo mundo roendo as unhas, querendo saber a resposta. E aqui está o pulo do gato. Construir uma boa ponte não significa mostrar tudo o que tem do outro lado. A ideia é dar informação suficiente para gerar interesse. É apresentar os fatos essenciais, o motor da história, mas sem spoilers, sem opiniões. O objetivo é sempre convidar, nunca entregar a surpresa de cara. No fim das contas, o que a gente viu aqui hoje, desde a menor palavra de ligação até o resumo de uma história inteira, é que se comunicar é fundamentalmente um ato de construção. É sobre criar conexões. Então, só para a gente amarrar tudo. Primeiro, palavras pequenas, os conectivos, constroem grandes pontes de significado. Segundo, a sinopse é essa ponte estratégica entre uma história e seu público. Terceiro, uma boa ponte
precisa daqueles 3 pilares: contexto, conflito e um gancho. E por último, o mais importante de tudo, a meta é sempre instigar, atiçar a curiosidade e nunca, jamais estragar a surpresa. E para terminar, fica essa reflexão. Sabendo que cada palavra pode conectar ou separar, na próxima vez que alguém for escrever ou falar, vale a pena se perguntar: o que está sendo construído aqui? É uma ponte para que outra pessoa possa atravessar e encontrar uma nova ideia? Ou será que é um muro? A escolha das ferramentas, no final, está nas mãos de quem comunica.